Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar a nossa aula sobre Roma. Lembra que nós trabalhamos dois momentos importantes: monarquia, né, quando tinha um governo, que era o rei, né? Lembrando que nós começamos lá com dois reis importantes, né, para os romanos. Roma, disseram que aí já começam as brigas entre eles, né? O César, que foi inclusive comandante militar da Gália. César recebeu, inclusive, aí, né, uma mensagem senatorial importante, né, que foi a distinção que encontrava às margens aí do rio Rubicão, tá? Partiu então para Roma com suas tropas para enfrentar Pompeu, vencendo somente em Farsália, né, na Grécia. Enquanto isso, crescia no Egito a disputa pelo poder local entre o faraó Ptolomeu e a Cleópatra, tá? Júlio César, que era uma figura importante, acabou desembarcando em Alexandria, né, no Egito, e apoiou aí Cleópatra. Inclusive, depois vai rolar um romance, né, que foi extremamente importante aí, né? Dirigiu-se para a Ásia Menor e aniquilou as tropas, né, na famosas Sírias inimigas. Retornando a Roma, foi aclamado aí ditador vitalício em clara oposição ao Senado. Então, vocês observam que o Senado, nesse momento, ele já está enfraquecido, porque foi perdendo poder aí ao longo da República. E aí, para completar essa situação complexa, né, a gente teve aí uma revolta, que foi chamada Revolta Senatorial, que culminou em conspiração dirigida por Cássio, o famoso Cássio e Brutus, em 15 de março de 44, em pleno Senado. César foi assassinado a apunhaladas. E aí surge aquela famosa frase, né? Até tu, Brutus, porque ele foi cria aí, né, do Júlio César. Aí a gente vai ter nessa comoção que ocorreu lá em Roma, e a situação foi ficando extremamente complexa e, consequentemente, aí com a morte, vocês sabem, quando morria lá um general, uma pessoa importante, existia toda uma comoção popular, né? Então, como vocês viram, a gente vai ter agora, né, dando desfecho aí nesse processo aí do triunvirato, Marco Antônio, Otávio e Lepidus, os novos triunfeiros, né, perseguiram e eliminaram opositores de César, enquanto a nova crise, né, se formava. Então, vocês observam que nesse momento a gente vai ter aí a ambição desses homens, que cada um queria mais poder do que o outro, e isso leva à desagregação total aí dessa república que já estava, né, entrando num processo de decadência. E aí uma coisa muito interessante, porque o Otávio, né, que era sobrinho de César, aproveitou-se da ausência de Marco Antônio, que se encontrava com a Cleópatra lá no Egito, né, como vocês lembram que eu falei anteriormente, para ampliar o seu poder. Anulou o poder do Lépido, né, e declarou guerra a Marco Antônio, na famosa batalha aí, né, que aconteceu, que inclusive a gente percebe que o Marco Antônio, ele e a Cleópatra acabaram, né, juntos naquele processo amoroso, tudo que rolou, porém eles acabaram tendo problema aí, porque como ele estava fora, o pessoal de Roma se uniu para derrotá-lo, no caso aí o Otávio, tá bom? E aí a gente percebe o seguinte: o Senado vai conferir aí título de príncipes, o que abria caminho aí para um título de imperador. No futuro, ele recebeu o título aí de imperador mesmo, porque já estava organizando aí, né, com alguns senadores para poder se tornar uma figura aí extremamente importante, né, e governar sozinho. Então, Otávio, ele foi muito habilidoso, aproveitando que o Marco Antônio estava fora e, consequentemente, acaba se tornando aí príncipe. Isso aí é o momento que a gente observa que chega aí no famoso Alto Império Romano. Ou seja, a partir desse momento, a gente sai com aquela
né, nuance aí que nós tínhamos anteriormente, que era a república, era importante, os senadores, e chega nesse momento para as figuras que se tornam aí imperadores, tá? Então, de início, essa etapa foi marcada pelo reinado de Otávio, que agora chamava-se Augusto. Então, eles colocavam, o Augusto, no caso, aí era um título, né? Que eles acabavam colocando para poder destacar do nome oficial inicialmente. Então, ele foi considerado, o Augusto, no caso, né, o Otávio, que se tornou Augusto, ele foi uma figura extremamente importante, que, inclusive, esse momento é chamado de século de ouro. Ou seja, ele conseguiu expandir bastante Roma e conquistar outras áreas aí fora da Europa, tá? Foi um período de grandeza, né, de muito dinheiro. Ele embelezou Roma, né, com magníficas construções. Isso era uma marca aí dos imperadores, né? E para distrair a população, o seu governo ele vai proporcionar grandes espetáculos, tá? Grandes espetáculos aí de circo, distribuição de trigo para o povo. É dessa, né, forma que surge aquela ideia, né, a famosa fase do pão e circo. O que era o pão? A galera ia para os festejos, ficava lá com os seus, né, as pessoas que eles admiravam, né, tinha todos aqueles embates nas arenas e, consequentemente, depois eles recebiam aí o trigo, voltava para casa e fazia, né, a sua comida e assim por diante. O famoso período de pão e circo. E outra coisa importante nesse momento também foi nessa época que Cristo nasceu, tá? Jesus Cristo nasce e, consequentemente, a gente vai ter aí a importância que vai surgir da Igreja Católica, a gente vai observar um pouquinho, né, para frente. Os homens, eles lutavam às vezes contra os homens, né, nessas arenas que surgiam, o famoso Coliseu, né, que hoje é lógico em ruínas, mas vocês já viram aí em documentários onde eles fizeram a reconstrução. E era um lugar que tinha grandes espetáculos, mas extremamente violentos, né, que vocês devem acompanhar e ficar atento em relação a essa questão aí. E aí, esse é o momento, né, o auge aí do famoso Alto Império. Só que a situação, né, vai ficando já complicada. Quando a gente vai caindo aí para o famoso Baixo Império Romano, né, começam também as crises que vão rolar. Vocês podem observar, né, tudo que eu brinco com os alunos, né, tudo que cresce um dia cai. E os poderes aí desses generais, né, desses imperadores não foi diferente. Você pode observar que as regiões, né, se você analisar a antiguidade, você tem o Egito que teve o auge, caiu, Grécia, né, vai crescer, daí a pouco cai, né, e agora Roma, tá? Porque as crises chegam e quando as crises chegam ninguém segura. Começou inclusive a anarquia, né? As pessoas não respeitavam mais aquela ordem que existia anteriormente, né? A famosa ordem social, onde eles conseguiam impor suas regras. Existem sempre pessoas insatisfeitas e, a partir desse momento, a situação vai ficando complexa. Uma coisa muito importante, que foi chamada aí a Pax Romana, né? Ela foi caracterizada pela famosa frase, né? Parar as conquistas para consolidar fronteiras. Olha que interessante. Então, o imperador romano parou as conquistas, né, de seu território, porque ele queria, na realidade, organizar o seu reino, né, por causa da rápida expansão. Ou seja, precisava dar um tempo aí nessas conquistas para poder fazer a sua organização. Mas aí a gente tem essa Pax Romana, ela teve um resultado negativo. Sem as conquistas, não houve, né? A gente vai ter aí a falta de escravos e dinheiro. Porque como é que eles conseguiam as coisas? Nessas conquistas, eles acabavam usurpando tudo que tinha externamente, né? E roubando, tudo que vocês possam imaginar. E retornavam para Roma, com todos essas benesses aí, né? Essas coisas que eles conseguiam externamente. Então, foi nessa fase que surgiu o famoso cristianismo, né?
que só piorou a situação dos romanos. Por quê? Se vocês observarem, né, que dentro do cristianismo a gente tem uma parcela dessas pessoas pobres, né? E Cristo pregava o quê, né? A vida após a morte. Porém, o cristianismo é monoteísta, indo em choque com o poder do imperador, tá? Consequentemente, com essa organização do cristianismo, essa pregação que existiam, as pessoas perceberam que esses imperadores, eles nada mais eram do que pessoas violentas e só queriam explorar, tá? Então, o imperador achou que a solução seria perseguir os cristãos, mas aí ele vai ter um resultado, né, inverso, porque as pessoas, né, cada vez mais que eles faziam pressão, as pessoas se voltavam para o cristianismo, e o cristianismo ele cresce muito, tá? Sem dinheiro, o império não tinha como pagar os soldados, porque lembra do exército que se tornou aí, né, profissional. Então, eram verdadeiros mercenários, né, muitos representantes ali, muitos soldados. Não tendo dinheiro para pagar essa galera, consequentemente, a gente vai ter aí problema nas fronteiras. Porque como é que vai proteger se você não tem mais dinheiro para pagar esses soldados que se tornaram profissionais? Então, a situação ela vai ficando extremamente complexa aí para Roma. Se você não tem os caras nas fronteiras, Roma vai ficar vulnerável. E aí a gente percebe que é nesse momento que ocorrem as famosas invasões. E aí surge uma galera, né, que são chamados os bárbaros, né, que era um povo vizinho, né, que estavam sendo ali só esperando, né, um grupo muito importante desses bárbaros são os hunos, tá? Eles invadiam, conquistavam e depois retornavam para os seus devidos locais, né? Então, nesse momento a gente vai observando que o Império Romano ele vai se fragmentando e vai ficando cada vez mais difícil a situação. Agora, em meio a toda essa confusão, né, desse baixo império, dessa decadência, surge um cara chamado Diocleciano. Ele vai criar uma coisa extremamente interessante, né, baseando no que existia na República anteriormente, que ele vai chamar de tetrarquia. O que é isso, gente? Tetra, quatro, né? Quatro imperadores, né? Que ele achava que iria conquistar, né? Montando essa galera com esses quatro imperadores aí, eles vão montar uma estratégia para perseguir os famosos cristãos que estavam crescendo muito, tá? É nesse momento que um deles, né, o Constantino, ele vai criar o Édito de Milão. O que é isso? É a liberdade para os cristãos. Foi uma grande sacada dele, tá? Enquanto os outros estavam, Diocleciano, toda aquela galera anteriormente que estava perseguindo, o Constantino ele vai fazer justamente o contrário. Ele vai criar esse Édito de Milão e vai fazer justamente aí a liberdade para os cristãos. E ele achou que, assumindo essa questão, que seria mais tranquilo para ter essa diminuição, né, dessa galera aí. Aí surge um outro cara importante, que é o Teodósio. O Teodósio ele torna aí, né, o cristianismo oficial em Roma, que foi uma grande sacada para, já que você não consegue combater, então vamos transformar, né, o cristianismo aí oficial e a situação vai melhorar, né? Pelo menos era a intenção que ele tinha nesse momento, tá? Então todo o povo, todas as pessoas eram obrigados a ser cristãos, tá? Foi uma grande sacada que ele tentou aí para trazer essa galera, tá bom? Aí a gente vai ter a divisão, né? O império ele vai ruir porque eles dividem norte, a parte asiática e a parte europeia, tá? Que é chamado de Ocidente, e a parte do Oriente, né? Então, foi no fim do Império Romano Ocidental, por causa das invasões dos bárbaros que estavam, né, detonando o Império, a gente vai ter aí a continuidade mais ou menos de 100 anos do Império Romano Oriental. Quando eles começaram a conquistar outras regiões, principalmente os generais que iam para aquela área, houve o racha e cada um ficou com uma parte.
e a partir desse momento a gente vai ter a parte oriental e a parte europeia. Na Roma bizantina, o imperador era a autoridade máxima, foi o chefe do exército e da igreja. Consequentemente, a gente vai ter um destaque importante aí para Constantino, porque ele conseguiu ampliar os territórios, tá? E a partir desse momento ele vai criar o famoso Código de Leis, que na verdade existiam essas leis aí eram para justamente moralizar um pouco aí essa questão da religião, tá? E aí a gente vai ter a importância da religião, né, do cristianismo, que continua sendo importante até hoje. Essa disputa pelo poder do imperador e do papa vai ter uma cisão. E também a gente vai ter a diferença e a divisão das duas igrejas. Então, a gente continua com a Igreja Católica na parte europeia e a Igreja Ortodoxa aí na parte oriental. Né? Então, a gente tem algumas diferenças. A doutrina, por exemplo, na Igreja Católica, é a salvação pela fé e pelas obras. Já na Igreja Ortodoxa, essa salvação vem da fé. Então, são pequenas, né, diferenças aí importantes. Por exemplo, o chefe máximo da Igreja Católica é o Papa, como até hoje ocorre isso. Já na Igreja Ortodoxa, a gente tem os bispos, e normalmente eles se reúnem para tomar as decisões. E na Igreja Católica, a decisão ela fica sempre aí na mão do Papa, ok? Na Igreja Católica, por exemplo, a gente tem, né, aqueles dias que você jejuma e tudo mais. Qual é a ideia? Não comer carne, né, na famosa quaresma, sexta-feira santa, uma vez por ano, a gente faz isso. Na Igreja Ortodoxa, eles fazem isso em 3 períodos do ano, tá? Então, os fiéis devem jejuar, abster-se de certos alimentos, que é diferente da Igreja Católica, que normalmente a gente não come carne aí nessa sexta-feira santa e assim por diante. Tá bom? Então, são pequenas diferenças que a gente vai ter aí dentro de uma e de outra, mas elas também se separam aí, assim como os territórios aí, ok? Só lembrando da construção aí, né, que a gente tem da Igreja Ortodoxa, a mais importante que na Rússia, né, uma igreja que tem ela é bastante colorida, ela tem uma construção lá da antiguidade para a Idade Média, uma coisa muito bonita que vocês podem ver se quiser pesquisar. É só colocar lá a palavra ortodoxa que você vai encontrar essa igreja, né? A mais importante aí fica na Rússia, tá? Uma coisa bem legal. Aí a gente vai ter os aspectos, né, das pessoas, inclusive a cruz também ela é diferente. Então, na Roma Ocidental, a gente vai ter aí uma cruz, né, como vocês conhecem, e na parte que é da Igreja Católica, né, e dentro da Igreja Ortodoxa, a gente vai ter uma cruz também, ela é bastante diferente. Não, tanto é que a Igreja Ortodoxa não reconhece a figura do Papa, tá? E o celibato também ele é opcional. São algumas coisas aí interessantes que a gente encontra diferentes, tá bom? Mas eles acabam respeitando, principalmente agora o Papa Francisco tem uma relação respeitosa aí com a Igreja Ortodoxa, né? Porque é um Papa mais liberal e assim por diante. Então, para finalizar, a gente vai ter aí a desagregação do Império Romano, por volta de 476, as pessoas ficaram inseguras, acabam saindo da cidade, né, porque não tinha segurança mais depois de todas essas invasões que ocorreram, né? Então os povos não tinham mais segurança nas cidades e vão para o campo. É o momento que a gente chama de êxodo urbano, que é diferente do êxodo rural que vocês conhecem, que é a saída do homem do campo para a cidade. Aqui foi o contrário. Então, em 476, depois de Cristo, a gente vai ter a ruralização, êxodo urbano, tá? Que é a saída do sujeito da cidade para o campo, é invertido, né, do que aconteceu no Brasil. Por exemplo, que nós tivemos, vocês aprenderam sempre êxodo rural, só que nesse momento aqui a gente tem o êxodo urbano, que é a saída do homem da cidade para o campo.
e aí acaba, desagrega esse império e finaliza. E aí a gente entra numa nova etapa que falaremos aí para vocês na próxima aula, tá bom? Abraço a todos, bons estudos aí e vamos que vamos.